Em 1908, a Umbanda surge no contexto de uma reunião, um trabalho espírita kardecista, através do médium Zélio Fernandinho de Moraes e a entidade o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Será? Eu sou a sacerdotisa Kátia Luz, do Templo de Umbanda Luzes de Aruanda Zé Pilinta Ciganadara, situado no Barra do Piraí, Rio de Janeiro. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a anunciação da Umbanda e alguns aspectos que precisam ser refletidos, pensados, trabalhados, revistos, porém também respeitados e considerados com o seu lugar de direito cada um. Para começar, a gente tem sempre que pensar assim: Olorum, Tupã Grande, Deus, Zambi, ele não tem prediletos, ele não faz, não tem seus preferidos, os seus queridinhos, né? Somos todos filhos, todos no caminho, porém cada um com o seu grau evolutivo, com o seu contexto histórico, nasce dentro daquilo que tem que fazer na sua vida, tá? Então isso é muito importante, porque pensar que Olorum separou, por exemplo, uma única pessoa para ser aquela pessoa a receber um espírito para anunciar a chegada de todos os outros para poder realizar um trabalho. É a gente pensar que, olha, mas somente ele, mas por que naquele contexto sociocultural de pós a abolição, né, da escravidão, né, num Brasil extremamente preconceituoso, aliás, ser preconceituoso era o que se valia naquele momento no país, que hoje ainda é, né, porque, enfim, vamos entrar por esse viés. Então, qual o sentido, né, e por que Zélio Fernandino, se a gente pensar no contexto sociocultural do nosso país, do Brasil naquele momento? Para a gente poder compreender alguns questionamentos, então a gente tem que ter em mente 1888, abolição, Lei Áurea. Estamos em 1908, tá? Quando é anunciada a Umbanda. Então aqui vocês já reparem que eu tirei a palavra surgimento e coloquei anunciação. Lembrando que assim eu compreendo, através de estudos e conversa com as entidades da casa em que sou sacerdotisa, respeito quem pensa ao contrário, quem vê de forma diversa e tá tudo bem, tá tudo certo. Não vai alterar a nossa vida, né? Pode abrir ou fechar portas de entendimento dentro da gente. E isso é legal a gente ouvir e filtrar não só o que eu falo, mas também o que outras pessoas falam. Então, dando sequência, então a gente tem esse Brasil pós abolição da escravatura, extremamente o preconceito vigente aí, mas o preconceito escancarado, né? Hoje as pessoas tentam disfarçadamente disfarçar alguma coisa, mas naquele momento, quem eram as pessoas que participavam de uma casa kardecista, por exemplo, para vocês entenderem? Estamos falando então de pessoas brancas, Zélio era branco, tá? Pessoas brancas, letradas, sabiam ler e escrever. Então, se você não soubesse ler e escrever, você não fazia parte de uma casa kardecista. Como que você... fazer parte de uma casa kardecista requer você conseguir ler, estar conversando, interpretar e debater o Pentateuco kardeciano, vamos falar assim, essa é a palavra, né, kardeciano, que é os 5 livros ali, o livro dos médiuns, o Espírito, Céu e Inferno. Eu esqueci os outros 2, que inclusive eu tenho, porque eu fui kardecista, né, mas tive essa fase na minha vida que eu tenho muito a agradecer, eu aprendi demais. Mas voltando aqui, então você tem não só esses livros, mas é meio que regra você estudar esses livros, né? Meio não, é uma regra. Então, você precisa saber ler e escrever. Você tem um Brasil onde a pessoa preta, o povo preto, foi-lhe negado como ainda é o estudo de fato decente, tá? O estudo decente para desenvolver as capacidades, isso é negado. O que a gente tem é sucateado, mas também não cabe aqui, que é um debate muito profundo. Agora,
você tem esse cenário de pós-abolição, onde as pessoas estão lutando para achar um lugar para comer, estão lutando para trabalhar, porque ter uma pessoa preta como seu escravo, tudo bem. Agora, ter uma pessoa preta como trabalhador que recebe um salário, não dá. Né? Isso é demais para mim. Então, como eu vou pagar o que era minha propriedade? Então, eu vou contratar uma pessoa branca. Essa era a realidade do Brasil naquele momento, tá? Só para vocês entenderem um pouco do cenário. E vocês vão compreender por que eu estou puxando esse aspecto sociocultural para falar da anunciação da Umbanda. E aí volta lá em Zambi, Tupã, Grande, Oloru não tem seus preferidos, né? Somos todos iguais, todos seus filhos. Não podemos pensar que apenas uma pessoa tinha essa conexão, tinha capacidade de receber, de estar em contato com uma entidade de luz como o Caboclo das Sete Encruzilhadas. É claro, é evidente que havia-se a manifestação de entidades de pretos velhos, de caboclos, né, pelos cantões do Brasil, como também no próprio Rio de Janeiro, que atendia o próprio médium, atendia os familiares, atendia a comunidade próxima, os vizinhos da comunidade, todos aqueles que precisavam ficavam sabendo que tinha uma benzedeira, que tinha uma rezadeira. Quantas vezes eu já em 1990, qualquer coisa, lá vai bolinha, não vi a minha avó benzendo as pessoas e eu percebia que ela mudava em determinado momento, mas eu era criança. Então, para mim, aquilo era, eu só ficava olhando, que me chamava muita atenção aquelas rezas, né? Mas hoje eu entendo que era a aproximação da entidade, né, da preta velha que trabalha com ela. Então, quantas pessoas não foram atendidas pelo Brasil afora por pessoas pretas, por pessoas brancas, não importa, mas estou falando de pessoas humildes, tá? E principalmente as pessoas pretas. Então não podemos falar de exclusividade. Se a gente falar o surgimento ali, né, o nascimento do trabalho da entidade, né, porque a Umbanda fala, ela é clara, né, a Umbanda, o objetivo da Umbanda é a manifestação do espírito para prestar a caridade. Então, se o objetivo é esse, quando eu falo que aquela incorporação onde prestava-se a caridade para o próprio médium, para o familiar do médium, os vizinhos e comunidade, não era um trabalho de Umbanda, se é uma entidade, se vem no arquétipo de entidade que hoje recebemos no terreiro, se dá nomes que hoje temos em terreiros, então é uma entidade que já trabalhava na Umbanda, que já existia no astral, no mundo espiritual. Ela manifesta-se aqui, ela é anunciada aqui em 1908, ela é anunciada, eu já vou tocar nesse assunto, mas ela existia e os espíritos já estavam trabalhando, entendeu? Muito além do que a gente possa imaginar. Agora, qual é a importância do zélio? Volta então no mundo branco. Estamos falando de uma sociedade extremamente preconceituosa, racista. Estamos falando de um preconceito social, né? Então, se você não tem estudo, se você não tem cultura, se você não sabe ler, se você nunca viu nada além do seu quintal, por exemplo, o que você tem para passar para mim? O que você tem para me ensinar? Assim era compreendido no meio kardecista naquele tempo. Tanto era assim que quando Zélio foi levado ao centro espírita, onde o caboclo fez a anunciação da Umbanda, entidades que se manifestaram ali, né, pretos velhos, caboclos, né, em outros médiuns que eram da própria casa, foram rechaçadas, porque foi compreendido como insignificantes, não tem cultura, assim foi entendido, que não tinham cultura para passar para aqueles que estavam ali presentes. Então, o que ex-escravizados, o que espírito de escravizados e de indígenas vão ensinar para pessoas letradas? Esse era o pensamento. Vamos para a parte 2 desse vídeo.